como é que dois estudantes de doutorado, lá num dormitório lotado de peças de computador, conseguiram construir a ferramenta que hoje organiza todo o conhecimento humano. Pois bem, nesta análise, baseada na pesquisa do professor Bruno Espanha, nós vamos desconstruir essa jornada, a jornada que transformou um simples projeto acadêmico na principal porta de entrada para a internet. Essa era a pergunta. No meio do caos que era a internet primitiva, essa era a questão monumental que Larry Page e Sergey Brin decidiram resolver. Uma pergunta que, por si só, já define a escala épica do desafio que eles encararam e que, no fim das contas, deu origem ao Google. Então, vamos começar pelo início, pelas origens dos fundadores e pela criação daquela tecnologia que mudou absolutamente tudo. Esse é o exato momento em que a ideia fundamental do Google foi concebida. Larry Page e Sergey Brin eram o que podemos chamar de filhos da universidade. Eles vieram de um ambiente profundamente intelectualizado. E o curioso é que quando se conheceram em Stanford, eles discordavam sobre quase tudo. Mas não demorou para eles encontrarem uma obsessão em comum: como extrair algum sentido daquela massa de dados da internet que não parava de crescer. E foi essa paixão que os uniu. A grande virada do Google não foi seu primeiro buscador, de jeito nenhum. O ponto crucial foi a invenção do seu primeiro algoritmo, um que entendia a hierarquia da relevância. A genialidade foi perceber que cada link de um site para o outro era, na verdade, um voto de confiança. Isso transformou a web, que era caótica, numa meritocracia da informação. E essa tecnologia fundamental é o que a gente conhece hoje como PageRank. E tem uma história curiosa sobre o nome. O nome original do projeto era Backrub. Por quê? Simplesmente porque ele analisava os backlinks da internet. Mas eles queriam um nome que representasse a escala gigantesca de dados. Então escolheram Google, o termo matemático para o número 1 seguido de 100 zeros. Um colega, ao checar se o domínio estava disponível, digitou Google por engano. O Larry gostou do erro e registrou na hora. E foi assim que, em setembro de 1998, lá na garagem da Susan Wojcicki, a Google Inc. foi oficialmente fundada. Eles não tinham um plano para ganhar dinheiro. O único ativo que eles possuíam, mas que era o mais poderoso de todos, era ter o melhor motor de busca do mundo. E agora, a gente chega no conflito central dessa história. O momento em que os ideais acadêmicos puros dos fundadores bateram de frente com a dura realidade financeira de um crescimento explosivo. Page e Brin eram puristas acadêmicos, na essência. Para eles, banners e pop-ups não eram só anúncios, era uma poluição visual que corrompia a experiência limpa e direta que eles queriam oferecer. A visão deles era de uma página minimalista, focada em uma única coisa: entregar a melhor resposta, sem nenhuma distração. O desespero financeiro era muito real. O crescimento consumia servidores caríssimos. Em 1999, eles chegaram ao ponto de oferecer o Google para a gigante da época, a Excite, por apenas $1 milhão. E a oferta foi recusada. A ironia, o CEO da Excite achou que a tecnologia do Google era boa demais, porque levava os usuários para fora do site dele muito rápido. E é aqui que a história tem a sua grande virada. Esse é um momento eureka, a criação de um modelo de negócios que não só resolveu o problema do dinheiro, mas que fez isso de um jeito que reforçou os princípios fundamentais deles. A invenção do Edwards foi revolucionária. Em vez de vender um espaço para quem desse o maior lance, o Google priorizou a relevância. O professor Bruno Espanha chama isso de a neurociência da intenção. Pense bem, ao buscar por tênis de corrida, o cérebro já está preparado para a compra. Um anúncio de texto útil nesse contexto não é uma interrupção, é a solução. Eles, na prática, transformaram publicidade em informação útil. Mas foi por exigência dos investidores, que viam genialidade, mas sentiam falta de estrutura, que Eric Schmidt foi trazido. Ele era o adulto na sala, o líder experiente necessário para organizar a genialidade caótica dos fundadores e transformar o projeto acadêmico numa verdadeira máquina comercial, pronta para sua monumental abertura de capital, o famoso IPO. O sucesso estrondoso do Edwards acabou financiando uma expansão massiva. Gmail, Maps, a compra do YouTube, o lançamento do Chrome, do Android. Cada um desses movimentos não foi aleatório. Foi um passo calculado para construir um império digital e capturar o ativo mais valioso do século XXI: dados. Certo. Então, o que a lógica do Google pode nos ensinar sobre negócios? A análise do professor Bruno Espanha consegue destilar essa jornada em 4 lições bem práticas e poderosas. Vamos ver como isso tudo se aplica.
A primeira lição é, sem dúvida, fundamental. Em vez de ficar empurrando um produto, a estratégia é se posicionar como a resposta definitiva para o problema do cliente. É só parar para pensar. Ninguém entra no Google para ver anúncios, mas sim para resolver uma dúvida. Ao identificar as perguntas mais comuns de um público e criar o melhor conteúdo que responde a elas, a venda se torna uma consequência natural da autoridade que foi construída. A segunda lição é sobre o poder do foco. E a página inicial do Google, quase inalterada em 25 anos, é o maior exemplo disso. O cérebro humano, ele simplesmente paralisar com excesso de informação. A lição aqui é clara. É preciso olhar para um site ou processo de vendas e remover brutalmente toda a fricção, tudo aquilo que não contribui para a decisão principal do cliente. Menos opções, na grande maioria das vezes, geram mais conversão. A terceira lição fala sobre a moeda mais valiosa que existe, a confiança. O Google construiu seu império entregando o resultado mais relevante, não o que pagava mais. Para qualquer negócio, o princípio é o mesmo. O foco deve ser em dar a melhor e mais honesta solução, mesmo que isso signifique uma venda menor hoje. Essa confiança gera uma lealdade que, no fim, se traduz em vendas muito maiores no futuro. E a lição final é sobre agilidade. Não é preciso esperar que um produto ou serviço esteja 100% perfeito. A abordagem do Google de lançar versões beta nos ensina o poder de criar uma versão mínima, testar com clientes reais, colher o feedback e melhorar continuamente. O mercado é, de longe, o laboratório mais eficiente que existe. E chegamos à conclusão central desta análise. A maior contribuição do Google foi provar que o valor supremo não está apenas em ter os dados, mas sim na capacidade de estruturá-los e torná-los úteis no exato instante em que uma dúvida surge. E isso nos leva à reflexão final, que torna toda esta análise algo pessoal. Não importa se é uma startup ou uma grande corporação. Fazer a si mesmo a pergunta: qual é a questão fundamental que o meu negócio está respondendo? Esse é o primeiro e mais crucial passo para aplicar a lógica vencedora do Google. Se você quer transformar seu negócio com estratégias testadas em grandes empresas e edificar sua carreira, torne-se agora um membro da comunidade Como Faz Isso em comofazIsso.com. Lá você terá acesso a conteúdos premium, mentorias e ferramentas exclusivas. Inscreva-se agora e assista aos outros episódios da série A Anatomia do Sucesso.